todos esses testemunhos encontrados em diversas sociedades e que foram preservados como lendas, né? Porque a lenda era a forma do antigo preservar a sua história. Ele não tinha ciência, ele não tinha análise empírica, ele não tinha análise laboratorial, né? Ele não tinha métodos historiográficos. Então, como o antigo preserva seu conhecimento? Por meio do mito. Então, o mito tem algo de fantástico, né? Tem algo que extrapola os fatos, a realidade tem, mas existe ali um núcleo, né? Existe uma essência de algum fato real que desencadeou o mito, que através da transmissão oral vai sendo aumentado, vai sendo modificado, vai sendo transformado, né? Vai sendo inserido outras coisas a ele por interesses daquele que está narrando a história. Mas o que acontece? Existe uma essência ali que foi desencadeada por um fato. Então a narrativa de dilúvio universal, cada sociedade traz uma narrativa, mas existe uma essência ali preservada. Qual? O fato histórico, dilúvio. E o fato histórico dilúvio pode ser preservado, pode ser transmitido para a escritura por meio da inspiração. Então o que acontece? A inspiração divina, ela enxuga toda a mitologia. Ela pega tudo aquilo que é mitológico, que foi inserido, que foi agregado pelas sociedades, enxuga tudo isso, corta isso, preserva o fato. Qual o fato? Dilúvio. Criação do homem, criação do universo, né, por um ser inteligente, que a ciência hoje começa a observar necessariamente a presença de um ser inteligente na criação de todas as coisas, né? A ciência não tem explicação para tudo, e a explicação que a ciência não tem, que extrapola a ciência, é fornecida pelo subsídio bíblico. Então é necessário um ser inteligente por trás de toda essa criação. Então vemos aí, por exemplo, a inspiração levou Moisés a registrar o fato. A criação, Adão e Eva, a queda, a degradação da humanidade, né? Dilúvio, que é um testemunho universal, Torre de Babel, depois aquelas listas genealógicas, né? Aquelas genealogias discutíveis, tem muita discussão em torno daquilo ali, se os seres humanos viveram aquele quantidade de tempo, ou se aquilo é apenas representativo, alegórico. Isso vai ser discutido ao longo da matéria. Aí chegamos a Abraão. Com Abraão podemos ter a partir de então um subsídio de oralidade muito presente e muito fácil de ser investigado. Não é que o resto do conteúdo é impossível que tenha sido transmitido pela oralidade, não é. Mas a partir de Abraão temos um conteúdo transmitido oralmente muito fácil de se investigar, uma trilha muito clara aí para se seguir. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, os 12 patriarcas. Os 12 patriarcas, as narrativas. As narrativas, Moisés. Moisés escolhe todo o conteúdo da oralidade e a inspiração divina faz com que ele tire tudo aquilo que é excessivo, aquilo que extrapola os fatos. E aí temos Antigo Testamento, Tanakh, a lei, Torá, Pentateuco, os primeiros 5 livros, conteúdo inspirado e a primeira composição do Antigo Testamento considerada como livro inspirado, como regra de fé e conduta, né, como cânon. Aqui, o conceito de cânon que é desenvolvido no Novo Testamento não está tão presente no Antigo. O conceito de cânon do Novo Testamento, mas há livros considerados canônicos e há livros considerados não canônicos. Então, na prática, o cânon está presente também no Antigo Testamento. As pessoas que se relacionavam com esses escritos entendiam que estes são sagrados, são inspirados e outros não. Então, o primeiro conteúdo inspirado. Depois temos profetas Nevi'im, chamados Nevi'im, 8 livros. E aí, profetas anteriores. Veja o que eles qualificam como profetas anteriores. O que nós qualificamos como profetas apenas os 4 profetas maiores e os 12 menores, os 4, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, exatamente. E aí entra Lamentações também. E os 12 menores. Eles entendem como Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, eles fundem num livro só. O que para nós aqui é dividido. Aqui é um livro só.
Primeiro e Segundo Reis, também é um livro só. Aqui é dividido, aqui é só um livro. É um livro junto, né? É unido. Então eles chamam esses autores de profetas, né? Falaram profeticamente, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. O que nós aqui usamos outro tipo de qualificação. Posteriores, aí entra aqueles profetas que aqui também são denominados assim. Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Os que temos aqui separados, individualizados. Aqui é uma coleção, os 12. Então por isso que aqui vão compor 24 livros. Aqui vão compor 39. Porque aqui eles pegam os 12 e sintetizam e fundem num livro só, né? Samuel, Reis e os 12. Aí aqui os escritos. Os outros livros que foram sendo considerados canônicos depois. Primeiros livros canonizados. Os livros que foram sendo escritos ao longo da história. Vamos ver livro a livro depois. A composição deles, tempo, né, como foram escritos, como foram preservados, como entraram no cano. Vamos ver livro a livro. Aqui temos apenas que lançar uma visão geral sobre eles. Escritos. Ketubim, 11 livros. Poéticos. Jó, Salmos e Provérbios. E aí quando eles vão nominar seus livros, não dão a eles o título de Antigo Testamento, repito, mas sim a lei, os profetas e os salmos. Lei, profetas e salmos. Torá, Neviim, Ketubim. Tá ok? Então é assim que eles vão nominar seus livros na época deles. Poéticos, Jó, Salmos e Provérbios. Como está dividido aqui também. Lidos nas festas, Cantares e Ruth. Então livros principalmente preservados para esse tipo de ocasião. Leitura nessas festas. Lamentações também, Eclesiastes e Esté. Lamentações, Eclesiastes e Esté. Aqui, lembrando o cativeiro, né, a queda, o livro da sabedoria de Salomão, né, ele inclusive tem um livro chamado Sabedoria de Salomão, mas é um livro apócrifo. Eclesiastes preserva a sabedoria de Salomão. Livro de Esther. Houve muito problema na admissão do livro de Esther como um livro canônico. O livro de Esther passou aí por um escrutínio longo, né, teve um grande período para a admissão dele como livro canônico, devido ao fato de ter sido escrito em terras estrangeiras. Ele foi escrito na Pérsia, então ele era visto com um certo receio pelos sábios que organizaram o cânon, né? Então o livro de Esther passou por teve esse problema aí de admissão ao cânon. E o livro de Esther não cita o nome de Deus literalmente. Não cita o nome de Deus literalmente. Aí tem alguns estudiosos que, analisando o texto hebraico original, dizem que encontram um acróstico. O nome de Deus presente no livro de Esther como um acróstico. Mas aí é uma questão já de análise, né? De fazer essa análise. Históricos, livros históricos. Daniel aqui é considerado histórico. Aqui ele é um dos profetas. Aqui ele é considerado histórico. Esdras e Neemias estão juntos. É um livro só. Primeiro e Segundo Crônicas também é um livro só. Inclusive, veja aqui. A organização da Tanakh, né? Na organização da Tanakh, quem é o último livro? É Crônicas. E aí quando Jesus, por exemplo, falando com os fariseus, criticando a hipocrisia deles, e eles falarem que constroem túmulos aos profetas, e que se eles existissem no tempo dos seus pais, não teriam agido da mesma forma como eles agiram em relação aos profetas, né, que mataram os profetas. Jesus contradita essa hipocrisia deles e fala: não, vocês são sim semelhantes a eles, que mataram os profetas, desde Abel, o justo, até o último, aquele sacerdote Zacarias, que foi morto, né, entre o templo, foi morto lá próximo do altar. E esse personagem que ele menciona é um dos últimos personagens, um personagem presente no último livro de organização da Tanakh. Então, Crônicas é este livro, e esse personagem está no livro de Crônicas, que inclusive é fundido. Primeiro e Segundo Crônicas é um livro só. Por isso que na contagem desses livros temos 24 livros, que são na verdade os mesmos 39. Apenas o que mudou foi uma organização diferente. Aqui, como eles organizam,
né, fundem alguns livros, inclusive 12 profetas estão presentes no livro só, né, e aqui estão cada um divididos e contados individualmente, e organizados inclusive de outra forma, organizados a partir de temas, aqui organizados numa evolução histórica. Então eu entendo essa organização como mais lógica do que a organização que temos hoje, né? Mas isso não tem nenhum prejuízo para nós, porque todos os livros considerados canônicos, primeiramente para os hebreus, que foi o povo por meio do qual Deus trouxe esta revelação, estão presentes também na nossa Bíblia. E aqueles livros que eles já consideravam como apócrifos, também os consideramos como apócrifos. Durante algum tempo eram impressos os apócrifos junto com os livros considerados canônicos. Eles eram impressos no final, eram inseridos no final, e era inserido um aviso que aqueles eram livros considerados não canônicos. Mas com o passar do tempo, os impressores bíblicos, principalmente com a reforma, eles entenderam que isso não era mais necessário, não era de utilidade a leitura desses livros, trazia mais confusão do que benefício, porque o povo simples acabava fazendo leituras, adotando práticas desses livros que depois tinham que ser corrigidas pelos doutrinadores. E aí achou-se melhor, e de fato é o melhor, já excluíram do cânon de uma vez, e quem quiser adquira um livro contendo esses apócrifos. Inclusive, hoje há publicações que trazem só o conteúdo dos livros apócrifos. Por exemplo, esse aqui, os apócrifos da Bíblia. Os apócrifos da Bíblia. Quem quiser ter contato com os livros apócrifos, só comprar uma obra dessas que traz somente os livros apócrifos. Você vai ter contato com o livro de Enoque, livro de Adão e Eva, o Testamento dos 12 Patriarcas, Sabedoria de Salomão, Siracida, Macabeus, estão inseridos aí nesses livros, tá ok? Então, dando continuidade acerca do nosso conteúdo, já falei aqui acerca dos autores humanos. O primeiro autor considerado pela ortodoxia é Moisés, começou a escrever há pelo menos 1500 a.C. Aproximadamente, a Bíblia foi escrita dentro de 1600 anos, porque vai de 1500 a.C., datas aproximadas, sempre ressaltando isso. Até 95 depois, quando João, na ilha de Patmos, recebe a inspiração do Senhor Jesus para escrever o Apocalipse, que contém a carta às 7 igrejas da Ásia, e depois o conteúdo de revelação, né, onde João foi transladado ao céu e viu coisas maravilhosas, né, e nos descreveu neste livro extraordinário. Revelações, inclusive, escatológicas, né, revelações para o futuro. Então, temos aí características de tempo, né, de escrita, pelo menos 1600 anos para se compor esta obra colossal, esta obra extraordinária, maravilhosa. Primeiro escritor, já tratei. O tema principal, aí vemos com o tema principal, por exemplo, o autor coloca aqui na página 4, na Bíblia se desenvolve um único tema que une todas as partes, redenção do homem. O tema divide-se da seguinte maneira, aí é o que tratei na lição passada, acerca do objetivo bíblico. O objetivo bíblico. A Bíblia não é livro de história, a Bíblia não é livro de bibliografia, a Bíblia não é livro de ciência, a Bíblia não fala de dinossauro e não precisa, não é necessário, porque a Bíblia tem um objetivo, e o objetivo está expresso aqui, por exemplo, o tema central, que unifica todos os textos, que está presente em todos os textos, mesmo dentro da heterogeneidade dos textos, que já tratei aqui. Cada texto tem uma característica diferente. Eles não foram psicografados. Os autores foram inspirados e imprimidos no texto bíblico, nos pergaminhos e nos papiros, aquilo que o Espírito Santo estava direcionando a colocar, mas com a sua característica. Moisés escreveu da sua forma, Josué da sua forma, Davi escreveu salmos conforme ele era inspirado, mas com características dele próprias. Jó também, de outra forma, Esdras, Daniel, e assim você vê a heterogeneidade bíblica, né? A diferença que há entre os escritos, mas todos convergem para um objetivo em comum, que é a redenção do homem. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. A redenção do homem está presente ao longo de todo o texto bíblico, de toda a obra colossal chamada Bíblia Sagrada. Antigo Testamento, a preparação do Redentor. Podemos resumir
tudo aquilo que encontramos no Antigo Testamento. Eles apontam para o Redentor que virá, o Messias, desde as primeiras linhas de Gênesis até as últimas palavras de Malaquias, que é o último livro presente aqui na nossa organização do Antigo Testamento. E em Crônicas vemos também algum conteúdo que menciona, que se direciona para isso, para a espera do Messias. O Messias que viria. Então o Antigo Testamento, a preparação do Redentor. Os Evangelhos, a manifestação do Redentor. Atos, a proclamação da mensagem do Redentor. As Epístolas, a explicação da obra do Redentor. E Apocalipse, a consumação da obra do Redentor. Maravilhoso, extraordinário. Isso é o que unifica todo o conteúdo bíblico. Acerca da principal divisão que tratamos, os livros têm esta divisão de Antigo e Novo Testamento, né? E a explicação que já demos acerca da qualificação esse conjunto de livros que os judeus chamavam Tanakh, ou que chamavam a lei, os profetas e os salmos como Antigo Testamento, em decorrência do surgimento do Novo Testamento. Na página 5, ele fala algo acerca da autoridade. Ele diz: a maior prova da autoridade da Bíblia está no cumprimento das suas profecias. A Bíblia contém profecias que se cumpriram ao longo da história, que já se realizaram, que tem conteúdo duplo, que se cumpriu, mas que também guarda algo de cumprimento para o futuro. E a Bíblia tem profecias de cumprimento completamente escatológico. Escato trata de futuro, voltado completamente para o futuro. Então a Bíblia, através de conteúdos já realizados, conteúdos que estão se realizando diante da nossa vista, diante da nossa face, da nossa época. Daniel, na sua época, disse: e a ciência se multiplicará, por exemplo. E em algum lugar de Jeremias podemos ler acerca de carros que têm olhos de fogo, que se movimentam em alta velocidade. Em Isaías lemos, por exemplo, que uma nação nasceu num dia só. E lemos, por exemplo, que os filhos de Israel serão resgatados em asas como águias e serão levados à terra de Sião. Então, somente não um cético, mas sim um ignorante não vê nisso profecias acerca do avião, acerca da fundação do Estado de Israel em 1948, acerca dos automóveis que estão presentes hoje. Então, claro, é muita burrice quando você vê uma pessoa tratando desses textos falando: mas aqui ele estava falando de uma carroça, aqui ele estava falando de achotes, né? É óbvio, meu querido, é óbvio. É a linguagem que eles possuíam, é o conteúdo que eles tinham disponíveis, né? Então tem que se respeitar também a questão cognitiva dessas pessoas. Eles puderam absorver esta quantidade de conteúdo. Então, quando o Espírito Santo de Deus trouxe inspiração sobre eles, estava usando eles dentro das suas limitações. Então, dentro das suas limitações, eles puderam tecer esse quadro imperfeito. Mas nós olhamos para esse quadro e observamos aquilo que há de principal, que fugia às características da sua época, que extrapolavam a sua época e que só puderam ser compreendidos completamente hoje, quando nós podemos completar o quadro com aquilo que temos hoje como fato histórico realizado. Mas na sua época extrapolava o seu contexto. Inclusive muitos deles devem ter sido considerados como loucos, né? Pessoas doidas. Ezequiel, né? Isaías, Jeremias, eram loucos, considerados como gente doida na sua época, porque escreveram sobre coisas que não pôde ser compreendida na sua época, mas que hoje é lida e compreendida. Então, o texto bíblico, a autoridade, emana das profecias e da harmonia do texto. Por isso que um livro apócrifo não pode ser inserido dentro do conjunto canônico. Tratamos de cânon já na aula passada, no vídeo passado. O cânon, a medida. Então um cânon é uma medida. Pronto, isso aqui é um cânon. O que está dentro do cânon é canônico, é sagrado, é inspirado. O que extrapolou o cânon não pode ser respeitado enquanto inspiração divina. Pode até ser útil como conteúdo histórico, mas não é inspirado, não é regra de fé e conduta. Então o que acontece? Com isso, temos que o conteúdo bíblico canônico é harmônico também. Tem uma mensagem harmônica presente em cada um dos livros, mesmo com a heterogeneidade, com a diferença, com as características autorais de cada um. Mas todos, existe uma concatenação de objetivo nesses livros.
Vamos partir agora para títulos bíblicos, e é muito importante vermos isso. Essa